Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cumprimento os caminhoneiros que vieram de todo o Brasil, que estão aguardando aí uma decisão sobre uma lei. Espero que, como disse o senador José Pimentel, seja possível apreciarmos essa matéria de tantos interesses sociais, trabalhistas, tantos interesses de ordem também econômica. Daqui a pouco eu vou deixar a tribuna para participar de ato público, senador Jarbas Vasconcelos, feito pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, sobre o compromisso do Brasil por eleições limpas na internet. Penso que esse é um pacto que a sociedade brasileira precisa firmar com respeito à qualidade das propostas e ao construtivo e proativo nível do debate político eleitoral. Lamentavelmente, o que se percebe no país hoje, neste período pré-eleitoral, é o uso irresponsável e, às vezes, até criminoso da internet, usando as redes sociais para denegrir pessoas e destruir reputações. A plataforma digital livre e democrática, como ela deve ser, precisa ser usada com respeito para mostrar aos eleitores projetos, não agressões. E o pior é que, em alguns casos, as redes oficiais estão sendo usadas para cometer essas transgressões. Nessa semana, o vídeo gravado pelo festejado ator Carlos Vereza, muito acessado na internet, reforçou a necessidade de usarmos a rede social de forma construtiva e com respeito às biografias. Aliás, a exacerbação da violência e as ameaças nas redes sociais chegaram a alcançar o ministro Joaquim Barbosa, presidente da Suprema Corte, vítima de ameaças de morte, como foram reveladas pela imprensa, no caso Revista Veja e Jornal O Globo recentemente. Essa inaceitável e condenável atitude via meios virtuais é apontada como uma das razões para a precoce aposentadoria do ministro, que deixou aos 59 anos o mais alto grau da magistratura brasileira, quando poderia, segundo a legislação em vigor, trabalhar até os 70 anos. Chega, portanto, em boa hora a iniciativa que a OAB promove nesta tarde. É um ato para que não só a ficha de cada candidato seja limpa, mas também a campanha eleitoral seja limpa. Os eleitores se cansaram de bate-bocas estéreis, desrespeitosos e sem fundamento. A sociedade quer candidaturas oferecendo propostas convincentes para os mandatos. As eleições deste ano, cujo primeiro turno ocorrerá no dia 5 de outubro, escolherão presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso aqui de Brasília. As redes sociais ganharão enorme prestígio em todo o mundo, ganharam, melhor dizendo, especialmente na vitória do presidente Barack Obama. A cada ano que passa, também o Brasil tem ampliado seu protagonismo, não só no processo eleitoral com a urna eletrônica tão festejada, mas especialmente na livre e democrática manifestação dos internautas. As mobilizações de junho do ano passado mudaram o jeito de protestar no Brasil, com o uso das redes sociais. Reflexo disso está nos números. O Brasil fechou 2013 com 271 milhões de linhas de celular. De cada 10 brasileiros, dos 3 que usam esses aparelhos, têm acesso à internet móvel, os chamados smartphones. São mais de 100 milhões de pessoas acessando a internet no Brasil diariamente. Nas redes sociais, o número de usuários supera os 83 milhões de brasileiros. São cidadãos, consumidores e eleitores que interagem, trocam informações e leem conteúdos digitais. Só na rede social mais popular do planeta, o Facebook, os eleitores no Brasil já representam 59%. Minha experiência como comunicadora me fez ter a percepção muito clara da relevância das redes na atividade política. Meu mandato abriu as portas às redes sociais e, portanto, ao cidadão e à população. Em minha página no Facebook, estou ligada a mais de 140 mil pessoas. No caso do Twitter, minhas conexões superam as 30 mil seguidores. São necessárias e importantes interações virtuais que permitem a troca de dados e o exercício legislativo mais afinado com os anseios da sociedade. Entre 26 de abril e 2 de maio, 6,9 milhões de pessoas visualizaram a minha página no Facebook e os conteúdos e propostas legislativas que eu produzi. Assuntos relevantes como projetos relacionados ao câncer ou às APAES
são debatidos e aprofundados na rede, sempre com uma abordagem propositiva e focada na atualização de políticas públicas. Para se ter uma ideia dos temas que mais chamam a atenção dos internautas que interagem comigo, menciono o projeto da reconstituição da mama no mesmo ato cirúrgico da retirada do câncer, do qual eu fui relatora, transformado na Lei 12.802 de 2013. Foram 142 mil compartilhamentos sobre essas questões, com sugestões e muitas perguntas. Já a Lei 12.880, de minha autoria, que já está em vigor, obrigando os planos de saúde a pagar tratamento quimioterápico oral em casa, os compartilhamentos na internet passaram de 127 mil. Essa interatividade digital alcança também as questões relativas à educação especial, no caso das APAES, e os debates sobre a maioridade penal no Brasil. A internet é, portanto, um espaço público que deve ser usado como qualquer outra estrutura democrática e institucional, de modo livre, mas com respeito às leis e aos cidadãos, seja quem for. A famosa frase, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, atribuída ao filósofo inglês Herbert Spencer, também deve ser aplicada à internet e às redes sociais. Não podemos admitir, portanto, que essa ferramenta que dá direito ao cidadão de ter seus próprios palanques seja usada por adversários com o objetivo de desestabilizar ou de criar falsas informações e factoides. Os eleitores saberão julgar com um senso de justiça os que usam esses métodos condenáveis na hora da eleição. O país que aprovou o Marco Civil da Internet precisa respeitar os princípios da neutralidade, da criatividade, da liberdade de informação e de expressão na rede, sem, em hipótese alguma, deixar brechas para decisões injustas ou na destruição de biografias e reputações. Concedo com muita honra e alegria uma parte ao senador Jarbas Vasconcelos. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pela sua atuação, o conjunto da sua atuação. E, em segundo lugar, dizer que também vou falar sobre a figura do Joaquim Barbosa. E acho que será ruim para o Senado, para esta Casa, a gente se omitir, ficar calado, não tomar conhecimento. Vossa Excelência, senadora atuante, das mais atuantes, vem à tribuna exatamente dentro de um conjunto de explicações, mas, em primeiro lugar, oferecer a sua solidariedade, o seu apoio, a sua esperança na figura de Joaquim Barbosa, que representou muito. O país tem avançado muito pouco, e esse pouco avanço ele deu uma contribuição enorme para que ele se concretizasse. É evidente que a gente vai ter uma mudança nesse avanço, nessas mudanças, porque não acredito que o atual Supremo Tribunal cumpra com a sua tarefa maior é de julgar com isenção, de botar pessoas, políticos e gente do colarinho branco na cadeia. Atualmente só se encontra na cadeia a ex-cúpula do PT, que se encontra lá na Papuda. Mas está faltando gente lá, né? E é preciso que pessoas como o Joaquim Barbosa possa dar mais exemplos, não só dentro do Supremo, da mais alta corte, mas fora também. Nós estamos num momento que requer muito, precisa muito da afirmação e de lideranças. E eu acredito que ele cumpriu com isso, com determinação, com coragem cívica e física, né, de enfrentar todo tipo de ameaça. De forma que quero, embora vá falar sobre o assunto, mas trazer a Vossa Excelência a minha solidariedade. Muito obrigada, senador Jarbas Vasconcelos, que o Brasil todo respeita pela autenticidade, pela coerência, pela firmeza e pela coragem. Pernambuco mandou para esta Casa um senador de grande valor pessoal e um patrimônio político inatacável. Então, me honra muito a parte, senador Jarbas Vasconcelos, e dizer, por questão de justiça até, que na sessão matutina de sexta-feira, o senador Pedro Simão e eu nos ocupamos praticamente toda a sessão para abordar esse tema em relação à saída precoce do ministro Joaquim Barbosa do comando da Suprema Corte de Justiça de nosso país.
Para encerrar, presidente Jorge Viana, os mesmos princípios universais básicos aprovados pelo Congresso Nacional, sancionados pela Presidente da República no debate do Marco Civil da Internet, devem ser exigidos para fortalecer e ampliar o debate eleitoral que se iniciará no país brevemente. Os princípios da liberdade de expressão devem conviver com o respeito mútuo e o debate construtivo. É preciso deixar viva a criatividade na internet e possibilitar soluções digitais para inúmeros problemas que não podem ser resolvidos de modo convencional, sem que isso seja É preciso deixar viva a criatividade da internet e possibilitar soluções digitais para inúmeros problemas que não podem ser resolvidos de modo convencional, sem que isso seja feito de modo sujo ou escondido ou camuflado. A internet é neutra e livre para permitir criar novos conteúdos, novos formatos e novas tecnologias, sem agressões, sem ofensas ou sem violência. Em 2012, por exemplo, o Código Penal foi alterado pela Lei 12.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, para tipificar os crimes e os delitos virtuais no Brasil. Foram ajustes necessários para dificultar as práticas cibernéticas ilícitas, com barreiras à arapongagem e ao uso da internet com fins ofensivos e degradantes. Numa sociedade cada vez mais interconectada, a rede deve ser sempre um espaço de liberdade, democrático, aberto à comunicação e à livre expressão, sem censuras ou autoritarismos. A atuação desrespeitosa é também irresponsabilidade política com graves danos econômicos e sociais. Por isso, é preciso denunciar caso essa prática se torne insistente no país. Procurar a Polícia Federal, o Ministério Público para denunciar são algumas das ações que tornarão os debates democráticos mais maduros. A democracia digital é excelente. A calúnia e a difamação são crimes cujos responsáveis precisam ser processados e denunciados. Este é o nosso compromisso de um Brasil por eleições limpas na internet. Parabéns ao AB. Eleição limpa é o que a sociedade brasileira deseja. Muito obrigada, presidente. Vossa Excelência, permite um breve à parte. Só eu queria cumprimentá-la pela maneira como Vossa Excelência, inclusive esposa agora, tem utilizado o Facebook para comunicar os seus atos do dia a dia, seja aqui no Senado, seja em toda a sua atuação como senadora, onde esteja, ora lá no Rio Grande do Sul, ora aqui em Brasília, em outros pontos. E acredito que Vossa Excelência tenha dado um ótimo exemplo. A partir de meados de fevereiro, eu comecei a seguir o seu exemplo, como de outros, e vi que se trata de uma forma de comunicação. O senador Jorge Viana é outro que também tem feito, e que o senador Paulo Paim, e notei que é uma forma de comunicação simplesmente formidável. Através dos comentários, nós tanto recebemos votos de apoio pelo que fazemos, por vezes há críticas, daí eu observo que os que me apoiam respondem às críticas dos que me criticam, mas é a democracia na prática, intensa. Então, quero saudar, e por tudo que está acontecendo, né, de meados de fevereiro até agora, a minha previsão é de chegar a 100 mil visualizações neste final de semana próximo, que já está próximo de 96 mil. Então, cumprimento-a por essa forma de agir. Vossa Excelência, como jornalista e comunicador especial, tem feito um uso muito bem feito dessa nova tecnologia que está agora ao alcance de todos nós brasileiros. Muito obrigada. Fico sensibilizada, presidente Paim, fico lisonjeada e honrada
Eu já, quando era jornalista, muitas vezes entrevistei o senador Eduardo Suplicy e agora, como sua colega, admiro cada vez mais pela sua coerência também, senador Suplicy. Lhe dizer que 90% das minhas iniciativas parlamentares advêm de sugestões dos internautas ou da sociedade. Como Vossa Excelência também, nos envolvemos muito na questão da lenalidomida, que os internautas pediam a nossa ajuda. Vossa Excelência e outros senadores trabalhamos muito para atender aquilo que a rede social pedia, porque era de interesse de pessoas que sofrem do mieloma múltiplo, que é um câncer difícil e que esse medicamento é necessário. Então, eu fico honrada com Vossa Excelência e saber que também está usando as redes para mostrar o trabalho que vem fazendo. Muito obrigada, senador. Muito obrigada, presidente.